Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um dos assuntos que mais trazem dúvida na língua portuguesa, que é a crase. Se você ainda não me conhece, eu sou Marisol de Andrade, jornalista e professora de português, e eu compartilho dicas de leitura e escrita. Bom, eu já falei várias vezes deste livro, Mil e Uma Dicas de Português, da Dade Squarize e do Paulo José Cunha. O livro foi publicado pela editora Contexto e quando eu cheguei à parte da crase, eu gostei muito da definição que os autores trouxeram. Isso porque para aprender e memorizar um assunto, você pode criar associações. E com a crase, isso funciona bastante. Eu vou explicar como você faz esse tipo de associação. Então, os autores trazem uma definição bem bacana sobre a crase. Crase é caso de amor. Dois As se encontram, se olham e caem de paixão. Decidem então juntar os trapinhos. O casório ocorre quando a preposição a encontra o artigo definido a. Então, essa associação com um caso de amor é bem interessante para você aprender o fundamento da crase. Então, a crase significa fusão, ou seja, quando duas letras se juntam para formar uma. Então, repetindo, a crase é a junção dessas duas letras, a preposição a e o artigo definido a. A preposição é o que liga duas palavras, pode ser um verbo com um substantivo, dois verbos. Então, por exemplo, voltar para casa. Esse para é uma preposição. Casa da mãe. Esse da também é uma preposição. Já o artigo é o que acompanha o substantivo. Então, a casa, o livro, umas pessoas, uns desenhos. Então, esses são os artigos. E ainda, se na frase tiver a preposição a com o pronome demonstrativo aquela, aquele ou aquilo, também vai ocorrer a crase. E o que identifica a crase, essa junção, é o acento grave. É verdade que as regras sobre o uso da crase são um tanto complexas. Para você ter ideia, o livro, que é em forma de verbete, como um dicionário, sobre o uso da crase tem pouco mais de 2 páginas, então tem uma regra extensa, mas se você aprender e compreender o fundamento, isso já ajuda bastante na hora de utilizar. Porque entendendo o fundamento, você já consegue visualizar se numa frase ocorre ou não a crase. Então, como na crase tem o artigo feminino a regra mais básica é que só vai ocorrer a crase antes de substantivos femininos. E a gente não deve prestar só atenção no substantivo. Como na crase também temos a preposição, a gente precisa prestar atenção no verbo, se esse verbo exige o uso da preposição. Isso na língua portuguesa chamamos de regência, essa parte do verbo, do que o verbo pede de preposição, do contexto em que a frase se aplica. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou citar 2 exemplos. A primeira frase que eu escolhi é: vou à livraria. Como saber se tem crase ou não nesse contexto? Primeiro, o verbo ir pede a preposição a, porque quem vai a algum lugar. Então, eu já sei que nessa frase tem uma preposição. E livraria, uma palavra feminina, ela já está acompanhada do artigo feminino, porque é comum nesses tipos de frases nós utilizarmos o artigo. Então, aqui ocorre a crase. Agora, presta atenção neste exemplo. Eu vi a garota. Será que aqui tem crase? Bom, o verbo ver pede a preposição, o uso da preposição? Não, porque quem vê, vê alguma coisa. Então, aqui a gente chama de verbo transitivo direto, mas não precisa decorar no momento essa nomenclatura. Então, eu sei que aqui não tem uma preposição. Então, esse a é só o artigo feminino que acompanha garota. Então, por isso que nessa frase não tem crase. Se mesmo assim você ainda estiver com dúvida, você pode substituir algumas palavras para você identificar o uso da crase. Então, voltando
aquela frase do vou à livraria, você pode trocar livraria por uma palavra masculina. Então, vou ao mercado. Então, você viu que nesse caso apareceu o a e o o. Então, o a é a preposição e o artigo masculino que acompanha a palavra mercado. Então, por isso que nesse caso, quando a gente usou livraria, apareceu a crase. Então, digamos que esse ao é a versão masculina da crase. E fazer essa troca ajuda bastante se tiver alguma dúvida. E se você trocar a palavra do segundo exemplo que eu dei, que era vi a garota, trocando por uma palavra masculina, vi o garoto, você vai ver que não aparece ao, somente o artigo masculino. Então, por isso que nesse caso, vi a garota não tem crase. A gente usa apenas o artigo feminino ou masculino, dependendo da palavra. No começo do vídeo eu falei sobre o uso da crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Então agora eu vou utilizar o mesmo exemplo da livraria. Então, em vez de eu escrever vou à livraria, eu posso dizer que eu vou àquela livraria. E aqui também ocorre crase por causa do uso da preposição a, que o verbo pede, e também por causa da letra A da palavra aquela. E aqui o uso da crase não depende da palavra feminina. Então, se eu trocar a livraria pelo mercado, então vou àquele mercado, a crase continua por causa da junção dessas duas letrinhas iguais, que é o aquele, né, o A da palavra aquele e o A da preposição. A mesma coisa se eu escrever eu me refiro àquilo. Então a gente não tem nenhum substantivo, mas por conta das duas letras da preposição a e da letra A da palavra aquilo, a gente usa crase. Até porque referir, o verbo referir pede o uso da preposição a. Então quem se refere, refere-se a alguma coisa. E uma outra forma de identificar é trocando a preposição a por para. Nem sempre dá para fazer essa substituição porque depende do verbo, mas com o verbo ir você consegue. Então, naquele exemplo da livraria, vou à livraria, você pode trocar por para, vou para a livraria. Então, a gente vê que tem a preposição e o artigo. No mais, você vai ver a crase em locuções como às vezes, às pressas, às cegas. E a crase, nesse caso, é utilizada para identificar essa locução. Por exemplo, à vista e à mão. Alguns gramáticos são contra o uso da crase nesses contextos porque não existe ao prazo, por exemplo. Então a gente fala a prazo, não tem crase, mas também não tem o. Só que nesse caso a gente utiliza a crase para identificar que ali é um outro contexto, se trata de uma locução. Então, à vista, por exemplo, o pagamento é à vista. Então a gente usa a crase. Mas à vista pode ser também em relação à nossa visão, assim como a mão. Pode ser a mão, de fato, o membro do nosso corpo ou a forma como um material é feito. Então, por exemplo, este caderno foi feito à mão. Então existem algumas divergências em relação a alguns gramáticos, mas na maior parte pode utilizar a crase nesse contexto. E se você estiver fazendo alguma prova, presta atenção se a banca é a favor do uso da crase, se o exercício é uma pegadinha. Então, tudo vai depender do contexto, de como essa frase está sendo aplicada, se de repente é a única alternativa errada. Então, é sempre bom analisar todo esse contexto. E um outro uso da crase é em expressões que indicam a moda de, um modo de se fazer algo. Então, por exemplo, saiu a francesa. Quando se sai a francesa é porque você sai de uma forma meio escondida. E aí a gente utiliza a crase por causa desse contexto, porque está implícita na frase a moda. Então, saiu a moda francesa. Se eu tirar a crase, dá a entender que uma francesa saiu do local, ou seja, a francesa saiu. Bom, diante dessa explicação em torno da crase, das regras, do que é a crase,
É bom a gente ficar atento quando não se utiliza. Então é por isso que não ocorre crase antes de verbos, de palavras masculinas, de alguns pronomes. Então, a partir não tem crase, graças a Deus não tem crase, entrego a você também não tem crase, porque a gente não usa nesse contexto o artigo feminino, a gente só está vendo nessas frases a preposição a. Como eu disse no começo do vídeo, as regras sobre o uso da crase são complexas, mas se você dividir, você já consegue compreender o básico, já consegue utilizar no dia a dia. Então, a minha dica é essa: divida o assunto, começa pelo básico, que já te ajuda bastante, porque é o fundamento, é o básico que você precisa saber para poder entender a crase. Então, por isso que eu me limitei só a esse ponto, e isso já te ajuda bastante a compreender como se utiliza. Agora eu gostaria de saber de você, se você tinha alguma dúvida sobre o uso da crase, se este vídeo ajudou você a entender, deixa aqui para eu ver os comentários. E também, se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder. E se você quer mais vídeos sobre gramática, ortografia, pode deixar aqui também nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos que têm dúvida, que precisa aprender este assunto. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar o link da Amazon para você adquirir. Lembrando que se você comprar o livro por este link ou qualquer outro item, uma pequena porcentagem vem para o canal, e isso é muito importante porque você ajuda a manter este projeto. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Obrigada por ter me assistido até aqui, até a próxima. Tchau!